não vou me identificar, mas posso dizer a vocês que tudo que houve comigo neste fim de semana passado é no mínimo estranho, para não chamar de loucura. Sou da cidade de Cocal do Altos, no estado do Piauí, uma cidade pequena, próxima à capital do estado. Próximo, por assim dizer, porque tudo aqui é longe. Enfim, mas o acontecido não foi em Cocal, e sim numa cidade chamada Uruçuí, na região sul. A cidade se localiza no Cerrado Piauiense e é um dos polos agrícolas mais bem-sucedidos do estado. E eu fui para lá trabalhar numa fazenda de soja. E o trabalho era montando silos para armazenamentos de grãos. E fui dar manutenção em um dos silos que eu havia montado nessa fazenda há alguns anos. Bem, seria um trabalho de uns 3 dias, mas de certo modo um serviço até fácil para mim, que sou um profissional na área. Fui chamado lá pelo gerente da fazenda. Recebi a ligação na segunda-feira, dia 24 de junho de 2019. Ele me relatou que um dos silos estava com problemas no sistema de ventilação e que precisava de um profissional da área, pois os funcionários da fazenda já tinham tentado, mas nada dava jeito. Então, confirmei a minha ida no dia 26 para a fazenda. E assim eu fiz. Saí à noite e cheguei na fazenda pela manhã. Vocês têm que ver o nascer do sol no cerrado. É uma das coisas mais lindas que se pode ver. Eu tenho uma caminhonete dessas grandes e meio antiga, mas que é muito boa. Me lembro de subir a serra e ver os primeiros raios de sol brilharem ao longe e iluminarem os grãos dourados de soja, a perder de vista. O orvalho ainda caía sobre as plantações, e ao fundo eu podia ver os silos em que eu ia trabalhar. O cheiro do mato molhado, o ar úmido, a respiração é muito mais leve, tranquila e parece que estamos em outro planeta. E mesmo estando no estado do Piauí, um dos mais quentes do Brasil, um friozinho vinha da direção do pôr do sol. E tudo muito bom, cinematográfico, eu diria. Mas logo, essa paisagem mudou. Enquanto eu ia em direção à fazenda, eu me deparei com um homem a cavalo, com uma espingarda nas costas, seguido por mais 6 homens. E todos estavam armados de facas e revólveres. Mesmo sendo uma zona boa de caça, eles pareciam estarem vindo de um turno de segurança, e não de uma caçada. As roupas estavam limpas e arrumadas. Não tinham cara de quem vinham de caça. Reduzi a velocidade da caminhonete e apanhei o meu revólver, um calibre 38 no porta-luvas. Mas decidi não mostrar, pois os homens poderiam disparar, e se fosse um assalto, eu poderia pelo menos levar um deles comigo. Ao passar pelos homens, eu percebi que eles me olhavam de rabo de olho. Acelerei bem após passar por eles, mas ao olhar para o retrovisor, eu vi que eles não me acompanhavam. Então, eu segui a minha jornada em paz. Cheguei na fazenda por volta de 7 da manhã e fui muito bem recebido como de costume. Trabalhei bastante naquele dia. Entrei por dentro do silo para instalar os andaimes e instalar as cordas para verificar a estrutura. A manhã toda foi só para preparar os equipamentos. A poeira e pó de grão de soja se misturavam no ar, dando um cheiro amadeirado e levemente arisco no local. O calor da parte de dentro da estrutura metálica fazia com que aquele ambiente fosse quase insuportável. Por volta do meio-dia, eu desci da estrutura que já estava armada e lavei as mãos no banheiro e me preparei para ir para o refeitório para o almoço. O refeitório da empresa é um galpão desses grandes, com paredes altas e teto de metal.
mesas enormes onde os funcionários se sentam e banheiros nas laterais. Cerca de 200 homens se alimentavam por dia, 3 vezes por dia. O pessoal que trabalhava prestando serviço no cerrado geralmente se conhece. Então, não demorou muito para um rosto amigo se fazer presente em meio a todo aquele alvoroço. Ao longe, eu vi um homem que me acenava de uma das mesas ao fundo do grande galpão. Era um amigo que eu fiz nessas idas e vindas a essas fazendas. Agora, teria pelo menos uma boa prosa. Logo fui me aproximando e me sentando para conversar. Ele me contava sobre a família, filhos e de como as coisas estavam meio apertadas em casa. Me falava sobre o dia a dia e não demorou muito para, entre uma garrafada e outra, eu perguntar a ele se ele tinha visto os homens que eu vi pela manhã, ali na estrada. Ele levou uma colherada de comida à boca, grunhiu, pondo a sua mão fechada próxima aos lábios, e disse: "Olha, eu não sei se você vai acreditar, então deixa isso pra lá. Mas, para resumir as explicações, o dono da fazenda contratou eles para fazer a segurança na fazenda. Só isso." Como o assunto parecia incomodar ele, eu decidi não falar mais no assunto, pois estávamos almoçando e não é bom incomodar os outros enquanto comem. Mas de certa forma, a explicação rasa dele me deixou mais curioso ainda. Trabalhei a tarde toda no sol escaldante, desmontando o sistema de refrigeração, que deu bastante trabalho. Diagnostiquei que um rótulo do fan, que é uma espécie de ventilador gigante, deu problema. Chamei o gerente da fazenda pelo rádio e expliquei a ele que o rótulo estava quebrado e que deveríamos pedir um, que viria de Balsas, no Maranhão, e que deveria chegar no dia seguinte na parte da tarde. Ele me deu permissão de fazer o pedido da peça. E já era por volta de 6 da tarde, quando terminei de remover todo o rosto e os fios defeituosos lá de cima. Desci e fui para o banheiro para me aciar, que é uma maneira de dizer que já estava pronto, limpo e descansado do serviço e pronto para o jantar. Ao descer, eu topei com um grupo de homens que estava combinando de ir a uma festa à noite, para beber umas, dançar e se divertir. Mas eles diziam que não tinha carro próprio. Então, ofereci a eles um acordo, que iria com eles, e eles me pagariam o frete, um valor de R$ 160 por ida e volta. Eles aceitaram e marcamos de sair por volta de 8 da noite. Estava tudo acertado. Então, segui para o refeitório e, vendo meu amigo sentado, eu fui sentar-me com ele, para podermos bater um papo. Contei a ele que iria nessa festa, em um vilarejo a uns 35 quilômetros de distância, e o convidei para ir comigo, para me fazer companhia, para caso os homens estarem mal intencionados. Ele quase saltou em mim, como se tivesse visto uma assombração. Disse que não iria de forma alguma. E depois de muito insistir, ele me contou algo inimaginável. Olha, rapaz, você é doido. Sabe por que colocaram aqueles seguranças aqui? Desde o mês passado que ninguém dorme nos alojamentos. Bicho preto, cabeludo, entrou lá semana passada e quase mata um dos trabalhadores. Diz que era uma coisa monstruosa. O pessoal do turno da noite disse que já viram ele correndo pelas plantações e que só não atacou eles por causa das máquinas, que são grandes e com muita luz. Mas eles dizem que é um bicho asqueroso, de cara de macaco, misturado com porco,
com uma perna de cachorro e uma orelha em pé. Diz que de noite só escuta os grunhidos e o fedor dele, e que de longe só dá para ver os olhos brilhando no escuro. Ele dizia em um tom baixo e olhando para uma mesa que ficava mais distante da entrada onde estávamos. Eu dei uma gargalhada alta. Um lobisomem, você quer dizer? Moço, isso não existe. Se existisse, esse povo já tinha gravado. Você não acha isso? Ah, sei lá, isso é conversa de doido. Ele disse que era para eu fazer o que eu quisesse, mas que ele não iria comigo. Bem, saí de lá chateado. Já tinha ouvido muitas desculpas. Mas lobisomem é demais até pra mim, que sou muito brincalhão. Então fui me arrumar para a festa. E saímos no horário combinado. Durante todo o caminho, os homens que eu fui levar não diziam uma palavra. Ficavam olhando para os lados, para as moitas, e pareciam estarem sempre opostos. Cena que mudou ao chegarmos à festa. Pouco tempo de estadia lá, e logo arrumei um rabo de saia para me acompanhar na festa. Dancei com essa moça a noite toda. Bebemos umas cervejas e por volta de 4 da manhã voltamos para a fazenda. E na estrada de volta, topamos com os ditos seguranças do dia passado. E fomos advertidos por eles que essa noite seria meio conturbada e deveríamos ter cuidado e não ficar perambulando por ali. Não brinquei com os ditos seguranças. Além de armados, não tinham cara de muitos amigos. Então, optei por apenas assentir com a cabeça. Além do mais, eu estava meio bêbado, e não seria uma boa ideia discutir com os homens. Segui viagem em direção à fazenda, sempre olhando pelo retrovisor. Algo parecia me dizer que alguma coisa estava no mínimo estranha, para não dizer o mais. Numa dessas olhadas, eu me distraí e só ouvi um dos homens gritar: "Cuidado!" Em seguida, uma pancada forte. Atropelei um animal. O impacto foi tão forte que, além de ameaçar o capô da caminhonete, quebrou o vidro do para-brisas dianteiro. Aparentemente, eu tinha acertado um boi grande, de aproximadamente uns 300 quilos. Aquilo parecia ser de fato um animal imenso. Parei a caminhonete debaixo de uma árvore, no lado oposto da pista, e descemos do carro com as lanternas dos celulares iluminando o animal. Na verdade, procurávamos o animal, pois não encontrei nada que havia atropelado. E foi quando olhei um pouco mais ao longe e avistei um animal caminhando, cambaleando. Mas antes mesmo que eu pudesse falar qualquer coisa, o animal se pôs de pé como um homem. Aquilo tinha fácil uns 2 metros e era imenso e parecia um urso negro. Mas da distância em que estávamos, não dava para ver as características dele. O meu corpo gelou quando vi aquele par de olhos amarelos me olharem. Senti a minha alma temer. Corri de volta para a caminhonete, chamando os outros e gritando que o bicho estava ali. Gritava desesperado, enquanto ligava a caminhonete novamente. Os homens correram para o carro, e ao olhar na direção do bicho, eu vi que ele não estava mais ali. Mas eu podia sentir que ele nos observava. E assim que a velha caminhonete deu partida, eu arranquei muito rápido. O fedor de óleo queimado invadia a cabine da caminhonete. O ranger dos metais no capô parecia anunciar uma tragédia. E sem ver muito, por conta do para-brisas, só me restava confiar. Chegando na estrada da fazenda, topamos com mais seguranças e os contei o que tinha acontecido.
Eles então nos acompanharam até os alojamentos. Os alojamentos ficavam na parte de trás da fazenda, próximo ao milharal. Era uma sequência de quartos, de 4 acomodações, em fila, parecendo esses hotéis de beira de estrada. Os banheiros eram compartilhados e ficavam na parte dos fundos com pequenas janelas. Eram escalações simples, mas bem eficazes. Então, parei a caminhonete em frente ao alojamento. Enquanto desliguei o motor, eu ouvi um barulho estranho e um cheiro de plástico queimando. Sabia que algo em meu carro estava quebrado, mas eu não podia me dar ao luxo de mexer nele agora, pois o medo me percorria o corpo. E eu só apanhei as minhas coisas e fui para o meu quarto. Entrei, tranquei a porta e fiquei quieto, pensando no que tinha visto. Já eram por volta de 3 da manhã, quando ouvi os cães da fazenda muito agitados. Senti que algo estava errado. Me aproximei da porta para tentar ouvir melhor. E foi quando ouvi algo muito forte correr lá fora. Era uma espécie de galope, ou corrida, mas com um som de patas de algo grande. Mas não tinha som de cavalo ou boi. Que parecia, mas com algo como um cão, ou sei lá. Mas eu estava prestes a descobrir, pois logo a corrida se aproximou do alojamento. E quase que num reflexo, eu me afastei da porta e corri para as minhas coisas, para apanhar o meu revólver. Foi quando algo se jogou contra a porta. A porta do alojamento era um tipo de madeira bem maciça, mas a coisa conseguiu rachar um pedaço da porta na primeira investida. Percebi que o trinco não suportaria e ouvi a coisa se afastar para mais uma investida. Então abri a janela devagar e me posicionei para pular assim que a criatura entrasse. Isso me daria tempo de correr para algum lugar. O meu plano era o banheiro, cuja as portas eram de metal e a estrutura era de concreto e não de madeira. Bem, dito e feito, a criatura investiu contra a porta, a derrubando. Os cães da fazenda ecoavam e tentavam investir contra a criatura, mas acho que por eu ter atropelado ela, a criatura estava com muita raiva e sedenta por sangue. Quando a coisa entrou, eu saltei pela janela, mas por um segundo eu pude vislumbrar a morte que me cercava. Era um ser imenso, realmente de uns 2 metros, muito forte e de pelos negros. A cara parecia muito com a de um cão, mas com as orelhas pequenas e murchas. Pouquíssimos pelos das partes de baixo, deixando à mostra as pernas terríveis, de joelhos invertidos. Eu corri gritando em direção ao banheiro. E a coisa ainda tentou saltar pela janela, mas por ser pequena, a criatura deu a volta pela porta, o que provava que aquilo tinha uma certa inteligência. Todos saíram de seus quartos. Alguns que viam a criatura simplesmente voltaram aos seus quartos e trancavam as portas. Outros sacavam revólveres e tentavam atirar naquilo. Eram tiros, urros, uivos e latidos, gritos e terror. 2 dos seguranças que estavam perto atiraram, acertando a coisa, fazendo aquilo urrar e uivar. Eu juro por tudo de mais sagrado que aquela coisa gritava como uma pessoa que se machuca. Mas a criatura não desistiria de mim, e deu a volta e se pôs atrás do banheiro, me esperando chegar para perto. E no medo, ao invés de entrar de volta,
eu corri para o silo que eu estava consertando. Subi e entrei para dentro do silo. Eu sabia que aquilo tinha me visto e sabia que ele não tinha destreza para subir e entrar no silo. Segui a noite toda ouvindo aquilo correr e gritar e uivar ao redor do silo. Os homens atiravam contra ele, até por volta de 3 ou 4 da manhã, quando eles conseguiram finalmente se livrar daquilo. Mesmo com os homens me garantindo que aquela coisa havia sumido, eu não saí do silo enquanto o sol não raiou. E após sair do silo, eu vi o estrago daquilo. Portas arrancadas, cães e cabras mortas, e marcas de bala por todos os lados. E alguns tratores que também sofreram da raiva da criatura. Um prejuízo milionário. No mesmo dia, eu consertei o meu carro. Precisei de um radiador e até usei de uma das caminhonetes da fazenda. Voltei para casa sem nem falar com a gerência da empresa. Deixei o silo sem reparos e até onde sei, eles contrataram outro rapaz. Mas eu nunca mais voltei naquele lugar. Fiquei sabendo esses dias que uma semana depois de eu ter ido embora, a polícia foi chamada numa fazenda próxima. Eles encontraram um homem nu, todo ferido, preso numa cerca elétrica de proteção, que circundava os alojamentos dessa outra fazenda. Mas mesmo sabendo que este rapaz machucado que acharam era de fato o bicho, eu não me atrevo a voltar naquele lugar. Este país esconde cada coisa nessas vilas e lugares mais isolados. Eu não acreditava e achava que se um dia eu visse um lobisomem, eu daria um tiro na testa da coisa. Mas a verdade é que quando eu vi pessoalmente, eu percebi que aquilo não era só forte, mas também inteligente. E sabia que naquela situação eu era a presa. E que se não fossem os outros, eu estaria não só morto, mas destroçado. A fazenda onde ocorreu isso faliu recentemente. As pessoas não queriam trabalhar lá. E como não conseguiram explicar para o seguro o que havia destruído os alojamentos e tratores, acabaram sendo processados pelo Ministério Público por supostamente tentarem fraudar o seguro. Este é o meu relato. Boa noite. Pelo conteúdo apresentado e a quantidade de fatos narrados, narração de crimes violentos como assassinato e estupro, citação de autoridades e até menção a figuras públicas da política do Rio Grande do Sul, sou obrigado a afirmar que se trata de uma história de ficção. Em dezembro de 2001, as meninas Isabel e Júlia teriam saído para a noite, próximo a Ipanema. Segundo o depoimento de Júlia, as duas teriam saído para uma festa regada a pagode e bebida, liberado para mulheres. Elas teriam ficado com alguns rapazes e saíram com eles para namorar em uma rua deserta próximo a terrenos baldios. E por volta das 4h15 da madrugada, Isabel teria pedido licença para fazer xixi e adentrou um terreno baldio próximo. Segundo a Júlia, por volta de 4h30 da manhã, eles estranharam o completo silêncio de Isabel. Chamaram ela de novo, e nada. E foi quando adentraram o terreno baldio, à procura dela. Isabel teria desaparecido. Foi a última vez que ela foi encontrada com vida. Foi estuprada e morta, com uma surra que inclui cortes e mordidas. Havia uma enorme quantidade de esperma para identificar o culpado.
No mês de dezembro de 2002, a menina Larissa, de 19 anos, conhecida por gostar de baile funk, bebidas e drogas, saiu para um final de semana no bairro Ipanema de Porto Alegre e nunca mais retornou. Também havia sofrido um estupro, uma surra, inúmeros cortes e mordidas. O seu corpo estava cheio de sêmen do assassino. A polícia rapidamente encontrou um padrão com as investigações. O esperma mostrava que o culpado era um tarado estuprador, que já estava preso, chamado de Luiz. Essa história de horror tem todo um contexto político, onde o criminoso já está preso, mas consegue simplesmente ser defendido e sair livre 2 vezes ao ano. Os direitos dos manos o defendeu com premissas que existem na lei brasileira. A falta do flagrante e o tarado ser doente mental, e a falta dos relatórios da primeira prisão, onde o condenado quase foi linchado pela população e depois foi preso para sua segurança. A falta deste relatório fez com que esse tarado estuprador e assassino fosse solto nas saídas temporárias de Natal, prevista na lei desde 1984, onde criminosos podiam simplesmente sair dos presídios e instituições para passar os feriados de final de ano em casa com as suas famílias. Em 1995, todo um grupo político começou a consolidar em Porto Alegre, com uma narrativa que afirma defender os direitos humanos, mas que defendia muito mais os próprios criminosos. E com o tempo, essa prática começou a ficar conhecida como direito dos manos. E dessas pessoas que defendiam os criminosos, algumas se tornaram figuras políticas de muita importância no Brasil inteiro. Uma de suas figuras políticas mais importantes foi vereadora desde 1993 e deputada de 1999 até 2003. E ministra da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, de 2011 a 2014. No Natal de 2003, o tarado fez uma vítima no Parque Redenção, em Porto Alegre. A vítima vivia em uma óbvia situação de risco, morando na rua e com seus vícios em drogas. Uma das partes mais trágicas, na visão do policial, é quando se descobre que a pessoa jovem, moradora de rua, é viciada em drogas e ainda tem uma família amorosa para chorar por ela. Os bailes funks do centro de Porto Alegre sempre foram conhecidos como inferninhos, onde brigas, arruaças, bebedeiras e assaltos eram lei. E logo, qualquer pessoa andando pelo centro de madrugada podia virar uma vítima, e ninguém veria. A menina Carolina tinha bebido todas, e simplesmente caiu de bêbada nas suas paradas de ônibus, onde dormiu antes mesmo de ser atacada. Era um ciclo doentio de estupro, espancamento e morte. A quarta vítima estava fazendo vestibular para ser advogada. O tarado era extremamente brutal, e mesmo assim era eficiente, justamente por atacar em hora e local com predominância do crime. Todo final de semana, nos inferninhos de Porto Alegre, rendiam brigas, assaltos, estupros e assassinatos. O tarado se apresentou para voltar ao presídio central, como se nada tivesse acontecido. E ele sairia de novo no Natal de 2004, para matar mais uma menina. Aline, de 17 anos, atacada e morta na praça ao lado do Hospital Santa Casa, no centro de Porto Alegre, e ao lado dos inferninhos. Em 2004, o cenário político dos direitos dos manos perdeu forças, sendo uma máfia.
Advogados de Porto de Cadeia fazem alpinismo políticos defendendo bandidos. O policial, que já tem que se preocupar em não morrer, também tem que se preocupar com advogados que podem acabar com seu serviço. Mas algumas de suas figuras políticas mais importantes saíram do Rio Grande do Sul. E só bandidos importantes continuavam com proteção dos direitos dos manos. E com isso, o antigo delegado que prendeu o tarado em 1996 fez questão de voltar ao caso. E os direitos dos manos não o impediram de trabalhar esse caso pequeno, trazendo de volta os relatórios perdidos da primeira prisão. Esses são os relatórios perdidos. Começou nas regiões da Zona Sul de Porto Alegre, em 1995. Resumo do relatório: 3 efetivos da Polícia Militar chegaram na casa do indivíduo às 00h30, de uma terça para quarta-feira. O tarado tinha sido identificado em um caso de estupro de uma idosa. Os policiais desceram da VTR e chegaram na casa do indivíduo, que morava sozinho em uma casa de compensado e um terreno de fazendinha cheio de entulho. Uma casa isolada, com pátio escuro e luz de gato, apenas na casa. Bateram na porta e ninguém atendeu. Um policial deu a volta pelos fundos da casa e chegou a ver a porta dos fundos aberta quando perceberam um enorme fedor no ambiente. A casa estava deserta. O ambiente estava quieto demais. Haviam luzes acesas na frente e os fundos estavam totalmente apagados, porém com uma porta aberta. Parecia que o suspeito havia fugido. Os 3 policiais foram aos fundos. Um deles iriam entrar na casa, enquanto os outros 2 iriam ver o pátio abandonado atrás. O policial entrou na casa e chamou o tarado pelo nome. Os outros 2 estavam vendo a extensão do pátio dos fundos e perceberam que o mesmo adentrava o matagal. E foi quando entraram dentro da casa e perceberam o próprio colega no chão, literalmente imobilizado. Alguém estava enroscado no pescoço do policial, o estrangulando no chão. O suspeito foi extremamente silencioso. Os outros 2 policiais o agarraram para soltar o colega, no meio da escuridão. E foi aí que eles perceberam que o suspeito era peludo, feito um animal. Fedia muito e tinha a aparência de um cachorro. Um dos policiais, o cabo Marcelo, ganhou uma boa mordida. Uma mordida com um rosnado forte, de chacoalhar o braço e voar sangue. E foi quando os policiais sacaram as suas armas e mandaram o tarado se afastar. Era um cachorro todo preto e fedido. O cachorro tentava fugir, mas os policiais estavam na frente da porta. Mas foi quando o cachorro tentou pular a janela que os policiais viram que aquilo não era um cachorro de verdade. Houve longos minutos onde os policiais se questionaram se estavam lidando com o tarado ou com o seu cachorro. A criatura ficava no canto escuro da casa e os policiais não sabiam o que fazer. Aquela coisa tinha o corpo todo peludo. Era preto e claramente com a cabeça de cachorro com olhos amarelos que refletiam pouca luz. Mas observando com o tempo, se percebe que tinha braços e mãos, mesmo que com muito pelos. Os policiais não acreditavam no que estavam vendo. O cabo Marcelo, que tinha levado a mordida, abaixou a arma e tentou conversar para que o suspeito se rendesse. E foi nessa hora que veio a surpresa.
O estranho se levantou nas duas pernas e tentou atacar o Marcelo. Os outros dois policiais apenas apontaram as suas armas e deram ordem daquela criatura se afastar. O estranho se recuou e claramente entendeu perfeitamente que eram armas e ordens de se afastar. Enquanto os policiais se questionavam o que fazer, a criatura começou a se afastar em direção à porta. E neste momento já não havia dúvidas para os policiais que o suspeito usava uma fantasia com máscara. Mas a loucura era o fato de que o tarado tinha apenas 1,60 m de altura. Era muito magro, e justamente por isso que podia ser facilmente confundido com um cachorro, quando deitado no chão. O estranho suspeito foi saindo muito devagar pela outra porta dos fundos, na frente dos policiais. Os policiais continuaram com as suas armas apontadas para o suspeito. E aos poucos, a criatura foi se dirigindo para o matagal, nos fundos da casa, e sumindo no meio da escuridão. Os policiais decidiram então levar o cabo Marcelo para o pronto de socorro de Porto Alegre. Os 3 policiais imediatamente fizeram 3 relatórios detalhados, explicando toda a situação. Lobisomens não existem na lei e não são aceitos como evidências no Código Penal. E imediatamente, os 3 policiais foram afastados e interrogados como se fossem os criminosos da história. Os 3 relatórios acabaram prejudicando toda a investigação. E pelo conteúdo, os relatórios acabaram até mesmo vazando e se tornando lendários dentro da instituição da Brigada Militar. E a partir desses relatórios lendários, toda a investigação e condenação do tarado foram prejudicadas. O tarado ainda foi preso de dia, reconheceu os 3 policiais que foram na sua casa e foi indiciado. Tudo para ser diagnosticado como doente mental, portador de esquizofrenia e podendo ser liberado depois de poucos anos. Essa foi a primeira história sobrenatural envolvendo o tarado Luiz em 1995. Em 1996, no bairro Belém Novo, em Porto Alegre, a menina Manuela, de 14 anos, caminhava junto a 2 amigos, o Washington, de 13, e Romário, de 12. E quando eles adentraram uma estrada de chão batido com mato crescido em um terreno baldio para fumar maconha, era por volta das 18 horas da noite. Eles começaram a fumar a droga, enquanto andavam no lugar deserto para fugir das autoridades e evitar qualquer punição. Tudo parecia normal para os garotos, com as suas brincadeiras. E quando de repente sentiram um cheiro forte e ruim, a distração fez os meninos se separarem de Manuela. E esse foi o tempo suficiente. Foi quando Romário percebeu que alguém teria agarrado a menina e a estaria arrastando para o meio do mato. Os meninos, com muita coragem, teriam tentado fazer o tarado soltar a menina. Primeiro, teriam gritado por ajuda e para o tarado soltá-la. E foi quando perceberam que estavam se afastando muito. A descrição do tarado era de um homem muito peludo e de baixa estatura, mas com o rosto identificável. Os meninos foram até mais longe na descrição do tarado, afirmando que ele parecia com um macaco e um cachorro. E foi quando eles tentaram bater no tarado com um pedaço de pau. O agressor levou até uma boa pedrada. Neste momento, a Manuela caiu
desmaiada pela violência do ataque. E o tarado foi atrás dos meninos com socos e chutes. Os meninos tiveram que correr, mas chamaram ajuda. Os agentes da Brigada Militar do Batalhão de Operações Especiais levaram um cachorro pastor alemão que era um bom farejador, chamado Maguila. E junto com o delegado, entraram no mato para buscar a menina por volta das 22 horas daquela mesma noite. O cão farejador ainda não tinha sentido o cheiro. E foi quando começou a chover, o que tornava tudo uma corrida contra o tempo. Era tudo muito escuro, silencioso, e o cão ainda não encontrou o cheiro da menina. Estava frio e ainda chovia. A polícia achou um caminho, subindo um trecho de um morro onde não tinha moradores. Os policiais chamaram a menina no meio da noite, em intervalos, para poder ouvir a criança. Mas a cada chamado só conseguiam ouvir mais silêncio. E aos poucos adentravam cada vez mais no mato. Depois de mais de 1 hora procurando, o cão Maguila conseguiu pegar o cheiro. Mas também começou a ficar assustado, ficando sempre próximo ao brigadiano treinador. Um dos policiais do Batalhão de Operações Especiais avistou 2 olhos refletindo as luzes das lanternas. Animais noturnos têm pupilas que refletem a luz das lanternas à noite. O animal poderia ser então um pássaro, como uma coruja, ou um gato do mato. O cachorro começou a latir, avisando que conseguia ver alguém rondando por perto da equipe, o que podia ser a menina Manuela, ou então o próprio tarado estuprador. Já passava da meia-noite, quando a equipe de busca começou a sentir um cheiro ruim. Parecia o cheiro de um mendigo. O ser humano tem o costume de feder muito se ficar dias sem tomar banho. E foi esse cheiro que guiou a equipe. Um dos policiais avisou que podia ver um par de olhos refletidos pela luz da lanterna, ao longe, uns 30 metros. Aquilo parecia um cachorro todo preto, que parecia muito um pastor alemão. E aquele cachorro estreitava na mata em silêncio. Uma blusa da Manuela foi achada rasgada e molhada no meio da escuridão. No meio do mato à noite, especialmente depois da chuva, ocorre o fenômeno natural da neblina. A água evaporando lentamente junto aos gases das árvores e plantas. O cachorro preto seguia os agentes na escuridão, e isso deixava o Maguila muito apavorado. E foi neste ambiente de filme de terror que encontraram o corpo da criança Manuela. A menina havia sido violentada e morta com uma surra brutal. Um momento de lamento e indignação dos agentes envolvidos. Policiais também são seres humanos e também têm famílias. Também têm filhas que nunca iriam querer naquela situação. O delegado e outros 2 agentes ficaram com o corpo da menina, enquanto o brigadiano e o cachorro voltavam para buscar ajuda e remover o corpo. E foi neste intervalo de tempo, no meio do mato, no meio do frio e da escuridão, que o delegado, um sargento da brigada e um capitão do BOE começaram a perceber que não estavam sozinhos. Decidiram então desligar as lanternas e ficar quietos para saber quem estava espreitando na mata. Sacaram as suas armas e começaram a aguardar o suspeito.
Foram longos minutos, enquanto o olho humano se adapta com a escuridão e a neblina da noite. E enquanto os olhos se acostumavam com o ambiente, os 3 agentes da lei começaram a perceber o cachorro preto e fedorento que espreitava na noite. O cachorro era extremamente silencioso. O cão cercava os agentes, olhando eles nos olhos. Aquele cão encarou o delegado e se virou para ir embora. E foi nesta hora que o delegado percebeu que o cachorro preto tinha patas muito maiores do que se esperava. E desconfiavam que era uma máscara com uma roupa, já que era uma pessoa com cabeça de cachorro. E foi nessa hora que os 3 agentes da lei acenderam as suas lanternas e deram voz de prisão. Parado, tarado, filho d... E com as luzes das lanternas, o suspeito chegou a dar um pulo para trás. Era exatamente um monstro do folclore brasileiro, um lobisomem. Na primeira ordem para ficar parado, chegou a levantar os braços, mas começava a andar para trás bem devagar, enquanto os agentes tentavam cercá-lo. Ele reconhecia claramente armas e ordens, mas se negava a obedecer a ordem de se deitar no chão e de ficar parado, estando andando para trás bem devagar. Aquela criatura olhava fixamente nos olhos do delegado, tentando intimidá-lo, mostrando os dentes. Mas como o delegado era muito corajoso, aquela estratégia não funcionou. Fantasia ou não, o tarado era baixo, magro e ficava muito parecido com um cachorro. Interessante notar que os seus olhos refletiam a luz das lanternas, exatamente como os olhos de qualquer animal noturno. Neste momento, o lobisomem teria tentado fugir, fazendo um movimento brusco para trás e recebendo 2 tiros do policial. Mesmo baleado, ainda era rápido na fuga, e sendo assim caçado. Os agentes da lei começaram a correr no meio do mato, atrás do safado. No meio da correria, perceberam que ele era muito rápido. Os policiais adentraram no mato fechado e chegaram a pular dentro de um riacho, perseguindo o bicho. Foi em torno de meia hora de correria até o bicho realmente fugir. Os policiais voltaram para o corpo da menina Manuela para iniciar as perícias e o resgate. Como o suspeito havia tomado 2 tiros, seria questão de tempo até aparecer como paciente em algum hospital ou como cadáver em algum outro lugar. A violência da tragédia revoltou amigos e familiares da menina Manuela. O suspeito foi para o hospital Postão 3 da Vila Cruzeiro, já no outro dia. E a notícia do indivíduo no Postão 3 com 2 tiros fez com que amigos e familiares fossem para o hospital antes da polícia. E como na época não havia segurança, as pessoas encontraram o suspeito e tentaram um linchamento antes da polícia chegar. Toda afirmação de um agente da lei deve ser baseada em fatos que podem ser provados em frente a um juiz. O agente da lei é autoridade e não pode usar o sobrenatural para fazer valer a lei, para assim preservar tanto o agente quanto a instituição. Exemplos não faltam. Cada vez que um policial se corrompe para o lado do crime, isso atinge toda a instituição. Um único policial corrupto suja a imagem de inúmeros policiais honestos. E se o policial corrupto faz isto,
Então imagina um policial que afirma que o crime foi cometido por uma mula sem cabeça, ou um fantasma, ou um lobisomem? Não, o agente da lei não pode afirmar o sobrenatural, pois já tem muita brecha na lei defendendo o bandido para o policial passar por louco na frente de um juiz. Natal de 2005. Durante as saídas de Natal, vários presidiários têm o direito em lei de sair das cadeias para celebrar as festas de Natal e Ano Novo em casa com as suas famílias. Durante esta época, sempre que possível, a Brigada Militar tenta acompanhar e marcar presença ostensiva para coibir que criminosos voltem a cometer crimes. A maioria dos criminosos que conseguem sair são justamente os criminosos sem antecedentes de crimes violentos. Mas a lei também não consegue abranger criminosos violentos que não deveriam estar nas ruas. Para criminosos violentos com crimes hediondos, existe um acompanhamento da Brigada Militar. No começo de dezembro de 2005, um dos delegados mais queridos de Porto Alegre reuniu uma equipe de confiança para acompanhar as noites de um presidiário que goza do direito à saída de Natal, mesmo tendo cometido 5 crimes hediondos durante as saídas de Natal. E este criminoso era o tarado estuprador Luiz. O Luiz morava com a sua família e os irmãos na zona sul de Porto Alegre. A sua casa é uma maloca isolada, cheia de ferro velho, com os fundos da casa dando direito para o matagal. A rua não tem iluminação e nem asfalto ou esgoto. E a água vem de uma sanga próxima. Logo nos primeiros dias, o delegado chegava em 2 viaturas e explicava para os efetivos que iriam ficar. Cuidem desse indivíduo e façam questão de me avisar se aparecer o tal cachorro preto. E foi assim. Uma VTR da Brigada Militar passava sempre que possível na frente da casa do tarado estuprador. A VTR eventualmente saía para cobrir outras chamadas de acordo com o serviço, mas fazia questão de voltar para saber se o tarado Luiz ainda estava em casa. Nos primeiros dias foi tranquilo. Os efetivos voltavam para o quartel de manhã cedo e o delegado sempre perguntava se o cachorro preto não apareceu. Foram 4 dias calmos, até chegar a sexta-feira. Na sexta-feira, o delegado explicou que podia ser o dia de aparecer o tal cachorro preto. Chegou a chamar no rádio de madrugada para perguntar sobre o cachorro, mas a verdade é que o cachorro preto não apareceu e o tarado Luiz ficou em casa. E foi assim durante toda a primeira semana. Por motivos óbvios, as VTRs saíam sempre para cobrir outras chamadas e por isso passavam apenas 2 vezes por noite. E era ótimo para evitar que o tarado Luiz saísse, já que os seus crimes eram estupro seguido de morte. Crimes hediondos para um esquizofrênico cujo comportamento normal era extremamente calmo. A segunda semana também foi tranquila, até chegar a sexta-feira. Dentro da viatura, o capitão conseguiu ver o tarado Luiz olhando para os efetivos da brigada, com um olhar de puro ódio. Foi o sinal vermelho que a brigada precisava. Na terceira semana, a Brigada Militar começou a passar uma vez de dia também. E foi quando o comportamento do tarado mudou. Ele começava a gritar sozinho dentro de casa e tomando cachaça. Chegou a ser visto caindo de bêbado à noite.
No outro dia, durante a passagem da VTR, tomou mais cachaça e começou a gritar contra os brigadianos, em total desinteligência. E na quinta-feira à noite, o tarado sumiu, e foi hora de chamar o delegado. Quando o delegado chegou com mais 2 viaturas, vieram juntos 3 capitães da brigada militar. A casa do tarado estava sem ninguém e com a luz apagada. Os policiais chamaram pelo tarado e depois entraram no pátio com as lanternas. E foi quando começaram a ouvir rosnados. E começaram a procurar a fonte do rosnado. E foi quando encontraram um cachorro preto debaixo da casa. Estava deitado, escondido, e ficava rosnando para a brigada. Daí, o delegado mandou todo mundo se armar. Pegou um pedaço de pau e jogou debaixo da casa. Para o medo geral, o cachorro saiu latindo e tentou se botar em cima do delegado, mas parou sozinho quando viu tantas armas apontadas para cima dele. O cachorro estava cercado e acuado. E com horror, perceberam que o cachorro tinha cabeça e corpo de pastor alemão com vira-lata. Seus braços e pernas também eram peludos e com enormes unhas pretas e grossas. E na frente de todos aqueles oficiais gabaritados com anos de experiência na brigada militar, se pôde ouvir o delegado dizer: "Senhores, isto é um lobisomem." E dentre as reações sinceras, os policiais diziam: "Caralho, pariu, não acredito. Eu disse que existia." O delegado então começou a explicar: "Agora que a gente sabe que não estamos loucos, vamos aos fatos. O tarado Luiz é um lobisomem e todos os anos, desde 2001, vão soltar ele nas saídas de Natal para ele poder atacar de novo. Ele volta para a cadeia e sai no ano seguinte, e não podemos falar isso para ninguém. E por isso que eu trouxe vocês aqui." Enquanto o delegado falava, o lobisomem voltava se arrastando para debaixo da casa. "Senhores, não podemos contar sobre isso para ninguém. Não podemos contar, nem como lendas. E não podemos matar ele, porque a única coisa certa na lenda é ele voltar a ser uma pessoa comum. E ninguém aqui quer explicar como invadimos a casa dele para o matar pelado. E sabia que iríamos atirar. Ele não é tão irracional." Daquele momento em diante, a Brigada Militar de Porto Alegre sabia que devia dar atenção especial ao tarado Luiz todo final de ano. Às 5 da manhã, os policiais presenciaram um animal voltando a se transformar em ser humano. Foi algo que levou mais de 1 hora e ocorreu com o monstro tentando se esconder debaixo da casa. Em todo o tempo, o lobisomem estava consciente. Voltou à forma humana e estava furioso com os agentes da lei. Chamava todo mundo de pau no cu, filhos da p***, e dizia que iria matar todo mundo. E que o levassem para o hospital Vila Nova para ser examinado. O que mais ajudou a polícia foi justamente os xingamentos e desacatos ao delegado e aos oficiais. O tarado usou todos os palavrões que conhecia. E tudo ficou mais fácil. E por causa disso, os oficiais apenas explicaram para a equipe médica fazer a procura normal de machucados com exames toxicológicos do sangue. Não houve nenhum tipo de machucado, e nenhuma mudança física, e nenhum osso diferente, quebrado ou músculo fora do lugar, e nenhuma anormalidade no sangue, além do teor alcoólico, e mais nada.
Toda a transformação era um caso sobrenatural, impossível de se explicar pela ciência. A única coisa que concordavam era o fato da transformação não ser nenhuma maravilha ou dádiva. Era só uma maldição que transformou um lixo humano em um estuprador e assassino que estuprou e matou 9 meninas. O tarado Luiz passa bem. Morreu em 2007. A suspeita são doenças ligadas ao consumo de carne humana. E foram 10 anos de horror. Boa noite.